Hoje a gente vai falar sobre alimento, afeto, ancestralidade, tradição, modernidade. Tem muito assunto para falar aqui hoje com o nosso convidado, né, Juliana? Rodrigo Freire é nosso convidado, chefe de cozinha, aqui do Preto Cozinha, aqui em São Paulo. A gente já escolheu, inclusive, um trono bonito para ele, ancestral. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado pelo convite, estou super honrado. É um prazer receber vocês aqui, é muito legal ver a culinária baiana ganhando esse espaço novamente. A gente está feliz. E tem muita coisa para contar. Antes de mais nada, ele vai se apresentar. Conta então para o pessoal quem é você. Eu sou o Rodrigo, tenho 37 anos, sou advogado de formação. Venho atuando durante mais de 10 anos na área de compliance, onde eu migrei de carreira muito recentemente, começando o meu negócio, gastronomia. O Preto começou pequenininho, embora num passado muito próximo. E a gente foi evoluindo. Eu brinco que é o maior programa de compliance que eu já implementei. Então, a gente tem essa perspectiva de começar a evoluir enquanto a gente tem aprendido a ser nesse processo. Então, eu sou resiliente, sou focado, sou determinado. Mas, principalmente, eu sou atento ao que acontece ao meu redor. Então, acho que essas são as características do Rodrigo. Ah, legal. Agora, você é de Salvador? Sou de Salvador. A sua família também é de Salvador? Todo mundo. Conta um pouquinho como é que era a sua vida lá. Salvador... outro dia eu estava até refletindo um pouco mais sobre isso. Porque, assim, quando eu cresci em Salvador, a maior parte do tempo eu fiquei em Itapuã. E durante muito tempo, até na minha memória, assim, de quando eu era criança, de brincando ali na praia, minha avó morava exatamente na frente da Sereia. Então, a gente atravessava a rua e já caía na praia. Então, a gente puxava a rede com os pescadores, fazia tudo aquilo que era comum da vida de quem cresce na praia, né? E, ao mesmo tempo, você estava numa capital, então você pegava o transporte e ia para a escola ótima. Então, na minha formação pessoal, eu tive acesso a um Brasil, a Salvador, diferente até das outras pessoas que moravam em Salvador, sabe? Minhas férias eram em Arembepe, então eu tinha uma vida, sem querer, muito próxima da pesca, da vida ali na praia, que é completamente diferente do soteropolitano comum, sabe? O que te mudou esse olhar? Acho que a distância, sabe? Quando você se destaca um pouquinho, a saudade, acho que me fez muito voltar para esse lugar, sabe? De olhar ao meu redor e não me identificar, né? O Preto, ele nasce muito disso, de eu querer oferecer para meus amigos aquele sabor que me era de memória e não encontrar ele em lugar nenhum, e aí ficar naquela energia de tentar oferecer, e aí a gente começou a fazer, e lá pelas tantas começamos a fazer isso profissionalmente, estamos aqui. Mas era muito mais sobre não se enxergar no que tem, sabe? Nessa sensação de você identificar que aquela coisa né, comida baiana e tal, mas não era a comida baiana que eu estava acostumado a comer, que eu sinto saudade do sabor. O que você estava acostumado a comer? Um negócio muito mais esperado. Aí eu cheguei nessa pergunta, talvez, e eu percebi que muito desse sabor característico que eu estava buscando, ele vinha dos ingredientes que eram utilizados. Então eu fui diretamente na comunidade onde vinha o camarão seco para ter acesso ao camarão seco defumado como era antigamente. Aí até uma comunidade quilombola pé atrás de alguém que pudesse produzir um azeite de dendê de maneira sustentável para que a gente tivesse esse sabor, sabe? É que era diferente, né? Mas era porque era o que eu tava buscando. Não tinha aqui? Não tinha, mas depois eu descobri que não tinha mesmo em quase lugar nenhum. Era um negócio tão difícil porque as pessoas foram deixando de consumir. Então as pessoas também foram deixando de produzir. E isso era consumido regularmente lá na sua casa, né? Sim, na minha casa, sexta-feira, comia xinxim de galinha. Opa! Então era comida de azeite. Já fiquei sabendo que aqui é um dos pratos, né, mais... Carro-chefe, né? Pedidos, né? Não, aqui acho que é o prato que a gente mais vende. Acho que o xinxim e o baião de camarão, eles estão ali na cabeça. O xinxim é um prato que eu tenho muito orgulho de ser tão panfletário, sabe? Porque eu brinco que é o prato da culinária baiana talvez mais injustiçado de todos. Por quê? Porque a gente só conhece muqueca, acarajé, abará e o xinxim. Como que é o xinxim? O xinxim é um frango feito no molho de camarão seco, castanha e azeite de dendê, leite de coco.
Como todo prato da culinária baiana segue quase que a mesma base, né? Leite de coco, coentro, cebola, camarão seco. Ai, E aí, delícia. a base, né? O bobá da casa. E aí, o xinxim, ele é isso. Mas também ele é um prato que é oferecido em cerimônias de candomblé, né? Quando você faz a cerimônia, no final do sacrifício, você vai cozinhar o animal e aí você vai dividir com aqueles que estão na casa. O xinxim, o frango em regra, o que é mais ofertado, imagino. Então, assim, vem desse lugar, né? Da cerimônia. Quando você faz um caruru grande em Salvador, você oferece o caruru com xinxim de galinha. Entendeu? Então, assim, o xinxim de galinha, ele está intrínseco na cultura do baiano, mas até eu chegar aqui, nem eu tinha percebido que a gente negligenciava a existência do coitado. Agora a gente está falando, tá falando desses pratos maravilhosos, mas eu queria saber o seguinte, lá na sua família, quem é que cozinhava bem lá? Rapaz, lá é todo mundo. Opa! Lá é uma competição danada. Tem assim, tem minhas tias que cozinham mais, tem buffet, fazem casamento, e a gente sempre ajudou desde criança, desde que eu me entendo por gente, a gente tá na cozinha, rolando a coxinha, fazendo brigadeiro, um negócio. Ah, você gostava de meter a mão na massa? Todo mundo tinha que fazer, não era exatamente uma opção. Então, assim, começava a divisão de tarefa. Você gosta de fazer, você todo dia acorda, tá vendo a coisa acontecer, você encosta na cozinha, toma seu café, começa a ajudar um pouquinho. Então, assim, na minha casa é uma casa de muitas mulheres. Então, era minha avó, um filho e 7 filhas. Então, é uma estrutura familiar muito complexa, muito diferente. E ela era a estrutura da família. Então, todos estavam ali ao redor, orbitando, cada um dentro da sua vida, mas todos participam da vida de todo mundo até hoje. Se eu abrir o grupo do WhatsApp aqui, tô marcando um almoço, certeza. Você foi criado principalmente por quem? Minha avó e minha mãe. Vó e mãe. Sempre figura materna, né? Acho que a figura feminina também é outra coisa que eu tenho percebido de menos tempo pra cá. Que assim, essa figura feminina é muito forte, né? E acho que talvez essas questões de identidade vão tomando lugar daí, né? Que você também não está acostumado, não sei, talvez dentro da perspectiva da minha família, nunca foi uma opção eu ter um negócio de gastronomia, porque talvez fosse uma profissão feminina. Ou Entendi. porque, então, assim, não sei, são recortes muito específicos, sabe? Muito diferentes. Não tem como você desassociar um negócio tão... Pois é, a pessoa foi fazer direito, né? Direito? Como é que você brotou isso aí dentro de você? Eu gosto de direito. Gosta? E ao contrário de boa parte das pessoas que ouçam a história, eu não troquei o negócio porque eu estava desgostoso por outro. Na verdade, eu sofri bastante para largar uma coisa para seguir para outra. Eu imaginei que durante muito tempo o salão ia ficar do tamanho original e eu ia conseguir fazer uma transição mais tranquila, mas o preto se impôs, né? Então, lá pelas tantas eu já tinha tanta coisa para resolver aqui que tudo que eu tenho para fazer é isso aqui. Mas você chegou a trabalhar em direito? Sim, eu sou advogado. Isso lá em Salvador ainda? Como advogado, eu já vim trabalhar em São Paulo. Logo que eu me formei, eu já mudei para São Paulo. Trabalhei em um banco, trabalhei na carroçadora de caminhão. Depois fui trabalhar numa grande empresa, uma multinacional de varejo. E desde então eu tenho trabalhado sempre nas maiores 500 empresas, eu diria. O meu último emprego era como head de compliance de uma empresa de intermediação de negócios, né? Então, assim, a minha vida sempre foi processo e governança, que também não é muito diferente do que é o chefe de cozinha, né? Que é basicamente uma atividade diferente de processos e governança. Isso até te ajudou, né? A ter o negócio, né? Total. Eu imaginei que eu ia sofrer mais para entender o dia a dia do negócio se eu não tinha tido uma experiência de ter vindo de muitas outras cozinhas antes da minha. Mas, na real, não, né? Porque tudo no final é processo. Né? Você montar, você fazer uma receita é um processo, né? Você estabelece os ingredientes, assim como você faz o assessment, identifica os riscos, aí você vai para a panela como se fizesse um plano de ação e por aí vai. Então, se você fizer um paralelo, as coisas não são muito distantes. E essa transição foi feita em que momento na tua vida? Foi logo que o Preto abriu, assim. O Preto, ele nasceu muito antes da abertura. Fiquei bastante tempo de projeto. Mas acho que logo que abriu, a coisa foi tomando uma velocidade e o meu foco foi concentrando na medida que eu não queria mais desfocar. E aí a mudança foi natural, sabe? Ela se impôs
que me encurralou, assim, ó, não tem muita opção, né? Isso aqui. Mas teve algum momento que você falou assim, eu vou sair e vou virar chefe? Teve algum start, Não, desde assim? criança eu sempre achei que eu ia me aposentar um dia. E aí eu ia ter o meu restaurante. E já aí tinha eu isso na fazia, cabeça? esse era o meu plano de vida. Mas você já não- cozinhava desde cedo? Sim, assim? sempre cozinhei. Aqui em São Paulo também? Depois Você que eu vim já morar sozinho em São Paulo, eu passei a cozinhar com muito mais frequência. Porque justamente disso, né? Eu vim convidar meus amigos para comer xinxim, convidar meus amigos para comer caruru. Quero ser sua amiga. Vamos. É isso aí. Ei, aqui é bom que aqui você já tem a amostra grátis, mas eu já tá convidado pra minha casa. Então, mas assim, era disso, né? Da gente juntar os amigos e cozinhar um prato que não necessariamente fosse o prato da culinária baiana. E isso foi sempre a forma que Gostoso. a gente se juntava. E acabou, foi ganhando escala. Aí eu comecei a projetizar a coisa, vi que tinha chão. Aí a gente começou a contratar umas consultorias. No início tinha um chefe de cozinha que me prestava consultoria, que me ensinou a basicamente ser o chefe profissional, e aí eu fui aprendendo o resto errando. Né? Eu acho que a grande dinâmica é você ser muito eficiente em identificar seu erro. Você está falando de cozinhar para os amigos, está falando dessa família que ali cozinhava, gostava disso e tal. Eles tinham algum tipo de ritual, assim, vocês já lá na família, à mesa? Rolava alguma coisa, assim, em termos de reunir a família e tinha algum tipo de ritual para se sentar, para se organizar ali na mesa? Assim, na minha casa sempre teve esse negócio de vai fazer um almoço, o pessoal começa a chegar às 8 da manhã, cada um com seu ingrediente, pra preparar todo mundo. Tem junto. comunidade. Comunidade. Então, sabe? Uma tia decide fazer um almoço, aí convida as outras tias, aí uma chega às 8, outra chega às 9, então vai acumulando. Meus amigos, eles também têm meio que essa dinâmica. A gente tem até um grande jantar de Natal, que a gente junta todo mundo, cada um leva seu prato, que é também sobre isso, né? A galera junta ao redor da mesa e a gente faz essa coisa de ficar conversando e passar horas e horas. Tanto que a reforma do preto ali também é nesse sentido. É inclusive um problema que a gente tem hoje. Porque a gente não consegue prever a espera. A pessoa chega, ela fica. Às vezes o cara chega aqui meio-dia e ele sai 7, 8 da noite, sabe? A pessoa já entra no clima, né? Então aí chega a reserva da noite e o almoço ainda tá aí. Mas Acontece. essa questão que você está falando é legal, porque assim, desde muito cedo, o pessoal que está aí acompanhando a gente vê que desde criança colocar a mão na massa, né, ter esse senso de comunidade fez parte da sua vida, né? Mas aqui em São Paulo, em que momento você acha que, como você falou, você começou a sentir falta do que você tinha, né, enquanto referência ali atrás? E em que momento você acha que isso começou a fazer você perceber que essa raiz era importante para você seguir? Então, acho que foi justamente quando eu comecei a tentar organizar a coisa de maneira, pelo menos na minha cabeça, de maneira profissional, sabe? Quando eu comecei tipo assim, eu queria fazer um xixim de galinha, eu sei a receita do xixim de galinha, mas eu queria saber a receita original do xixim de galinha. E aí eu comecei a ir atrás dessa informação e eu descobri que não tinha. Porque a comida que a gente usa como referência da comida baiana, esse conhecimento ele é passado verbalmente, como várias coisas relacionadas à culinária ancestral. E boa parte dos registros que eu tive acesso eram estudos acadêmicos. Que se você sabe preparar o prato, você lê e você sabe que a receita não está 100%. E era muito diferente do que você conhecia. Exato, e tinham várias versões da mesma coisa. Tipo, um fala uma coisa, outro fala outra, mas todos estão falando a verdade. Né? Nesse contexto, Sim, todos estão falando a verdade. Aí eu continuei a pesquisar e fui atrás dessa informação em si e percebi que carecia de alguém para, tipo, organizar o esquema, sabe? Tipo assim, falar, ó, sei lá, isso é um bambá, camarão seco é feito dessa forma. Como você acha a informação assim sobre a culinária francesa ou a culinária japonesa? Você tem os métodos escritos. No caso da culinária baiana, por ser uma culinária afrocentrada, as coisas elas são passadas. Tipo, eu sei a receita que faz na minha casa, né? Que pode ser diferente da que faz na casa sua, que faz na casa de outra pessoa. E aí eu comecei a organizar as receitas que eu tinha acesso, para usar essas receitas, tipo, como base. E aí eu percebi que essas receitas que eu tinha acesso eram as receitas da minha família. Então a coisa foi assim, eu fui só clareando a informação de que eu rodei e olhei para casa, sabe? No final foi isso.
qual é o lugar da ancestralidade para você? Olha, essa é uma pergunta difícil. Acho que é tão... Acho que é tão intrínseco que tá o tempo inteiro, sabe? Tipo, em Salvador é muito assim. Salvador é uma cidade sincrética. Então você vai na missa, entra na missa, toma um banho de pipoca antes de entrar na igreja, que a missa é celebrada em Yorubá. Aí na frente tem uma baiana de acarajé, que é evangélica. É essa a sociedade que me formou. Então, quando eu observo as coisas ao meu redor, eu parto da minha perspectiva, que acho que as pessoas elas são muito mais semelhantes do que dissonantes. Então, assim, a ancestralidade ela é sobre essa comunhão, né? De você celebrar com a sua comunidade, com o outro, e a Bahia tem muito disso. Né? Essas relações familiares têm muito disso. E para mim a ancestralidade vem daí, então dessas interações, acho que o tempo inteiro. E isso acontece, assim, pelo menos na minha vida, com muita frequência. E o que o nome Preto Cozinha? Era a comida que eu faço, é o meu apelido, é a característica principal da cidade da que eu queria e continuo homenageando, e é a cidade de onde eu venho, assim. É até a forma carinhosa que as pessoas na cidade se tratam entre si. Né? Tem uma questão muito além da questão racial, quando você olha para o nome Preto, pelo menos dentro dessa minha visão de perspectiva soteropolitana. Acho que é muito mais sobre o coletivo do que sobre um grupo específico. Porque abarca todo mundo, a gente é majoritariamente negro, e quando isso é tão natural, a gente não se preocupa tanto em se defender. Né? Então, quando o nome surgiu na minha cabeça, ele estava muito mais focado nisso que eu queria contar, e não na questão que vinha por trás. Obviamente, depois que eu já tinha colocado o nome, essa questão se tornou muito mais clara, e aí agora a gente tem outras posturas. Mas não foi esse o que me motivou, sabe? Era muito mais de ser... eu acho que o restaurante tem que ser uma coisa tão pessoal que eu queria que fosse assim. Você vai atrás desses fornecedores também ancestrais? Como que é essa relação com os fornecedores? Assim, por exemplo, o camarão seco, que eu acho que o camarão seco e o dendê são os ingredientes mais emblemáticos da nossa cozinha aqui, dos que vêm de fora. O camarão seco, assim, quando eu falei pra ele em casa que a gente ia fazer isso aqui, a minha tia levantou a mão falando que o camarão seco tinha que vir de Salbara. Porque é esse o camarão seco que a minha família usa lá em casa. Então a gente foi em Salbara atrás do camarão seco. Aí fomos deve ser tranquila a logística. Não, a logística é complicadíssima. Porque o camarão vem de um porto de Canoas, lá em Salbara. A gente tem uma relação muito próxima com os pescadores, a gente compra uma parte grande, significativa da produção. E a gente também ajudou a montar um esquema que a gente consiga viabilizar. Sabe? Legal. Então, meu primo faz a logística. Botou a família toda para trabalhar. Faz a logística, arruma direitinho. E aí despacha pra gente de avião e a gente vai pra cá. Mas assim, pra gente conseguir garantir um lugar tão específico, tipo assim, conseguir fazer direto do Porto de Canoa, a gente teve que assumir a logística. E a gente faz isso com diversos outros produtos, tipo feijão de corda, azeite de dendê, queijo. É que não pode faltar, né? Imagina, a pessoa chega aqui, quer comer um prato e acabou o ingrediente. Tem que ter toda uma logística, né? Então, mas às vezes falta. Como a gente não tem, mas acabou. Tem, mas acabou, né? Mas às vezes acontece, porque assim, a gente trabalha com ingrediente sazonal. Sim. Pequeno produtor, ingrediente sazonal e produtos orgânicos. Que assim, é o cenário onde qualquer vento torto lhe atrapalha. Se chover, falta broto de coentro. O broto morre, sabe? Tá chovendo, os meninos lá na Bahia não vão entrar no mar para pegar o camarão. Se tiver uma lua errada, aí parou de chover na lua errada, não vai ter o camarão grande que a gente precisa. Então, a gente tem diversos fatores que atrapalham atrapalham não, né? Que, assim, que dificultam o processo. A pessoa tem que vir aqui de coração aberto, né?
Ah, não, raramente falta. Não, raramente falta. Não, raramente falta, mas assim, porque o nosso cardápio é um cardápio sustentável. Então, assim, eu que batizei sustentável, nem sei se o termo é correto. Mas assim, eu pensei o cardápio de maneira a usar os ingredientes em diversos pratos. Sim. Então, o ingrediente para a cabeça do camarão serve para uma coisa, o camarão em si para outra, a raiz do coentro para uma coisa. Aproveitar tudo. O tal de coentro para outra. Então, a gente aproveita tudo. Então, até chegar ao zero, demora um tempo. Fica tranquila. Eu já estava estressada aqui. Ela tá estressada porque ela quer comer um prato de camarão. Ela tá... Eu já fiz uma lista aqui de coisas que eu quero provar. Imagina, não tem, vou ficar arrasada. Não falta nada. Você está falando de resgate de receitas mais tradicionais, mas ao mesmo tempo modernizando elas. Como é que você pensou isso? Por que não atualizar a culinária baiana com as ferramentas que estão disponíveis hoje? Né? Por que não utilizar de uma técnica de espuma para servir um feijão de leite? Ou fazer um acarajé numa Thermomix? Por que não? Né? Se hoje a gente pode fazer isso com todas as outras gastronomias. E aí eu fiquei brincando de pequeno cientista. Falando, não, vamos fazer de tal jeito, vamos usar tal equipamento, vamos pegar essa técnica aqui da culinária francesa com essa aqui da culinária, sei lá, espanhola, e vamos... E nesse ponto aqui ela conflui com a culinária baiana. Então esse eu acho que é o X da questão. Essa é a técnica que a gente vai usar, sabe? E aí a gente tem muito desse trabalho de pesquisa. E a sua família acha que é legal ou acha que você desvirtua muito? Ah, a turma gosta. Gosta? A turma tá liberado, gosta. tá aprovado. Porque não, porque a mulherada é que tem que aprovar. Né? Às vezes alguém posta alguma coisa e minha tia me manda mensagem assim: esse camarão aí podia ficar um pouco mais fofo. Aí eu não, minha tia. Em restaurante mais organizadinho assim, a gente não cozinha tanto frutos do mar. Não, tá muito transparente esse meio aí. Essa consultoria é riquíssima. Essa carne de sol não pode ser sangrando. Onde já se viu, sabe? E qual a importância na tua vida, Rodrigo, dessa conexão até hoje aí com essas tuas origens? Muito, né? Porque é norte. É norte, assim, você tem um valor de referência. Porque eu acho que, inclusive, é isso que carece a culinária que a gente faz, né? Carece desse valor de referência, porque boa parte das pessoas que se dispõem a fazer alguns pratos, elas não experimentaram a versão daquele prato, né? Elas tiveram acesso à receita. Então, assim, eu acho que minha família ocupa esse espaço da referência, do lugar da origem e de saber que eu tenho um ponto de voltar, né? De você ter todas essas conexões e essa disponibilidade o tempo inteiro. Você falou da sua mãe, da sua avó, o nome delas? Eu digo que é a família Aldams, porque é Aldaci, Aldanei, Aldanete, e minha avó era Dona Alda, Aldinha. Legal. A gente está vendo a decoração aqui, você escolheu cada coisinha, tô vendo essas referências atrás de você, a gente escolheu esse canto aqui, porque são tantos cantos lindos, né? O arquiteto nosso, Bruno Batistella, super meu amigo, a gente trabalha muito bem junto. Eu tenho as ideias loucas, falo pra ele, a gente muda no meio do caminho metade das coisas. Mas no final dá sempre certo, porque eu acho que esse finalzinho é onde eu coloco mais minha mão, assim, que eu gosto de escolher as coisas que vão fazer parte da decoração, porque eu acho que é aqui que cria a alma do lugar, né? É diferente você vai no apartamento decorado e no apartamento que alguém mesmo decorou. Eu acho que eu gosto desse astral da pessoa saber que eu me preocupo com o que ela vai viver aqui dentro, sabe? Tipo, com cada um dos detalhes e principalmente fazer isso da minha forma, que eu acho que é exatamente isso, né? Eu gosto de trabalhar com artistas com quem eu acredito, com pintores e grafiteiros que têm obras aqui e artistas que expõem também nas nossas exposições temporárias. São pessoas que eu acredito, que trabalham e que conversam com o que a gente, como empresa, acredita também. Então, eu normalmente vou nesse nível de detalhe aí. É verdade. Louco, né? Muito legal. Agora, Rodrigo, o que é ser brasileiro? Acho que ser brasileiro é ser resiliente, né? Eu acho que a gente é um povo que passou por tantas dificuldades, tantas faltas de oportunidade, que a gente precisou ser resiliente e é resiliente para ser tão grande, né? Então a gente
Eu acho que ser brasileiro é aquela coisa de não desistir nunca, né? É verdade. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo espaço. Obrigada, Rodrigo. Eu falo mais que o ovo da cobra, né? Não, foi ótimo. Eu achei que você podia ter falado até mais. Eu falei, né? Infelizmente. Agora desliga a câmera, vamos lá pra baixo comer. Opa, vambora. Vocês Eu vão, chamo o pessoal aí. vão ficar na saudade. Chama o pessoal pra vir aí. Qual que é a recomendação pro pessoal que quer conhecer? O arroz de chinchim, assinatura da casa. É um arroz caldoso de sobrecoxa de frango desossada, camarão seco, leite de coco, azeite de dendê, uma pimentinha que a gente faz aqui. Mas ele é um dos pratos, assim, que para mim mais lembram Salvador. A nossa muqueca também, super famosa, o baião de camarão. A nossa carne de sol, que a gente mistura algumas outras técnicas, além da técnica sertaneja de carne de sol, para fazer uma carne super suculenta. Fica maturando aqui por 10 dias e por aí vai. Que Só maravilha. pra gente ficar babando aqui, você também tá aqui. Bom, a gente agradece, então, Rodrigo, que bom te conhecer pessoalmente, seu obrigado. espaço, parabéns. Obrigado vocês pela oportunidade. Poxa, agradeço. Vocês vão ficar na saudade, porque a gente vai comer agora e a gente se vê na próxima semana. Tchau.